Questão 12 está falando aqui sobre capacidade de armazenamento de memória, né? Olha só, em informática, o byte, abreviado como B maiúsculo, é uma unidade de memória. Para medir a capacidade de memória, costumam-se utilizar as medidas múltiplas do byte, como mostra a tabela a seguir. Tem o kilobyte, o megabyte e o gigabyte. O kilobyte é abreviado como KB, o megabyte é MB e o gigabyte é GB. Bom, e um kilobyte equivale a 1024 bytes, certo? Pouco mais de 1000, né? Um megabyte equivale a 1024 kilobytes e um gigabyte são 1024 megabytes. O que ele está querendo saber? Um arquivo de 2,1 GB precisa ser transferido de um computador para um pendrive, considerando que a cada segundo 6 megabytes são transferidos, o tempo aproximado para que a transferência seja concluída é... Aqui as respostas: 6 segundos, 60, 6 minutos, 60 minutos. Olha só. Esses numerozinhos aqui quebradinhos, 1024, podem ser um pouco chatos de trabalhar. Por outro lado, você veja que as respostas são muito diferentes, né? Esse valor aqui da letra B é 10 vezes maior do que a letra A, né? Esse valor da letra C é 6 vezes maior do que o da letra B. E o valor da letra D é 10 vezes maior. Então a diferença é tão grande. Eu vou fazer o seguinte: eu vou usar valores aproximados e eu vou ver qual é o que está mais próximo daqui, tá? Só para que eu não perca tempo fazendo conta com números quebradinhos, tá? Então eu vou colocar o seguinte: eu vou considerar que 1 kilobyte é aproximadamente 1000 bytes. Eu vou considerar que 1 megabyte é aproximadamente 1 milhão de bytes. 1 milhão. Tá? E eu vou considerar que o gigabyte é aproximadamente... Bom, vai ser 1000 vezes 1000 vezes 1000, vai dar 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão de bytes. E muita gente faz isso na prática, tá? Mas na verdade isso aqui dá 1 bilhão e uns quebradinhos. Mas eu vou considerar como sendo 1 bilhão. Olha só, um arquivo de 2,1 GB, eu também vou aproximar aqui. Eu vou aproximar para 2 GB ou 2 bilhões. 2 bilhões. Então eu vou considerar o tamanho do arquivo, tamanho aproximado, 2 bilhões. Claro que com isso eu vou achar um valor um pouquinho diferente do valor exato, mas mesmo assim dá para descobrir facilmente qual é o valor correto aqui pela faixa, porque os valores são muito diferentes. É diferente se tivessem as opções assim, 60, 61, 62, 63. Aí não, aí você tem que calcular o valor exato para saber qual é. Mas assim, com os valores tão diferentes, você fazer uma aproximação não vai te trazer problema, tá? Ok. Então um arquivo de 2 bilhões de bytes tem que ser transferido de um computador para um pendrive, considerando que a cada segundo 6 megabytes são transferidos. Qual o tempo aproximadamente, o tempo aproximado para transmitir esse arquivo? Olha, você vai pegar o tamanho total e vai dividir por 6 megabytes, ou seja, 6 milhões. Aí você vai ter o número de segundos que ele vai demorar para ser transmitido. Então esse tempo, levando em conta que a cada segundo são 6 milhões de bytes que são transmitidos, para saber o número de segundos, você vai pegar 2 bilhões, que é isso aqui, ó, 2 bilhões. Isso aqui é 2 bilhões? Claro, ó, unidade, milhar, milhão, bilhão. Isso aqui são 2 bilhões. Você vai dividir isso aqui por 6 megabytes, são 6 milhões. 6 milhões é isso. 6 milhões. Tá aqui, unidade, milhar, milhão. Então, se você dividir o tamanho do arquivo por esses 6 milhões, você vai ter um número de segundos. Ó, número de segundos. Porque são transferidos 6 milhões de bytes por segundo, ok? Fazendo essa continha, você vai descobrir então
quantos são esses segundos, tá? Eu vou poder cortar esses 3 zeros aqui, com os de cima, aqui também. E eu fiquei com uma continha bastante simpática, que é 2.000 dividido por 6. 2.000 dividido por 6, isso aqui dá aproximadamente quanto? 300 e pouco. 300 e pouco, né? 330. Vamos botar aqui, 330. Valor aproximado 330 segundos, tá? Só que aqui, olha, 330 segundos, aqui as respostas estão muito diferentes. Não é 6 segundos, não é 60 segundos, está muito diferente. Mas aqui ele já está falando em minutos, tá vendo? Então isso aqui equivale a quantos minutos? Para saber isso aqui em minutos, você divide por 60, tá? 300 dividido por 60 dá 5 minutos. Vai dar 5 e pouco, 5 e pouquinho. 5,5 minutos, tá? E é claro que não pode ser 60 minutos. Tem que ser esse aqui, 6 minutos. Essa diferença aqui é quase a mesma coisa, né? Uma diferença menor do que 10%. Por que essa diferença? É porque eu fiz essa aproximação dos bytes aqui, pegando um número maior para ficar com um número mais fácil, e também porque eu troquei 2,1 gigabytes por 2 bilhões. Então é claro que eu fiquei com um valor um pouquinho menor, tá? Mas a resposta que corresponde a isso aqui, que seria a exata, seria 6 minutos, né? O valor mais próximo desse aqui. Então aqui, ó, resposta correta, letra C de Charlie. Se você fosse pegar os valores exatos, você ia ter muito mais trabalho e ia demorar muito mais tempo para fazer essa conta aqui. Não faça isso. Na prova, procure ganhar tempo.